Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina. Para jovens, a verdade em tempos de dúvida. Lição número 6, Jesus e o Budismo. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada dia, cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor está comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Siddhartha Gautama, lição de domingo, Encontrando a Luz. Siddhartha Gautama, o Buda, viveu mais de 2.500 anos na região que hoje é o Nepal. Nascido em uma família hindu rica, ao sair do palácio, deparou-se com a realidade do sofrimento humano. Essa experiência despertou nele o desejo de entender o sentido da vida e da origem da dor. Renunciou seus privilégios e iniciou uma jornada espiritual durante anos. Seguiu mestres, meditou e praticou rigoroso ascetismo. Contudo, percebeu que nem o prazer nem o extremo sacrifício levaram à libertação. Foi durante a meditação sobre a árvore Bodhi, em Bodh Gaya, na Índia, que afirmou ter alcançado a iluminação. A partir disso, desenvolveu os ensinamentos centrais do budismo, as 4 nobres verdades e um nobre caminho do óptulo. Esses princípios explicam a origem do sofrimento e mostram como superá-lo. Atualmente, o budismo conta com cerca de 500 milhões de seguidores em todo o mundo, especialmente na Ásia. Jesus é completamente diferente dos mestres espirituais que se afastam da humanidade. Ele oferece vida, João capítulo 10, verso 10, e nunca quis se isolar de suas criaturas. Viveu entre nós, morreu por nós e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Jesus não veio apenas para aliviar o sofrimento, enfrentou diretamente o pecado e a morte. Alguns sugerem que o Messias teria sido influenciado pelo budismo durante os anos de silêncio de sua juventude, mas essa ideia não tem qualquer base histórica. E além disso, os ensinamentos de Jesus são radicalmente diferentes da filosofia budista. Gautama buscava luz, e muita gente sincera também está nessa busca para entender a vida, encontrar respostas para o sofrimento e achar um caminho pacífico. Jesus fez uma afirmação ousada para essas pessoas: Eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12. Ele não disse que alcançou a iluminação, mas que é a própria fonte da luz. Lição de segunda-feira: o dilema de Buda. Quando Siddhartha Gautama saiu do palácio, viu que nunca tinha encarado o sofrimento, doença, velhice e morte. Estava tudo ali diante dele, em cada rosto, em cada esquina. Mas o que mais abalou foi a falta de respostas. O hinduísmo, religião na qual foi criado, não explicava de forma satisfatória que ele estava vendo. Aquelas cenas não saíam de sua mente. O que havia de tão errado com o mundo? No fundo, Gautama enfrentava a mesma questão que ainda hoje inquieta tanta gente. Por que existe tanta dor? Em busca por respostas, ele acabou deixando Deus de fora. Acreditava que o sofrimento vinha do desejo e do apego, e que a libertação só viria por meio de meditação de uma vida disciplinada. O professor Stephen Porter, da Universidade de Boston, escreveu algo marcante sobre isso. Ele não acredita que todas as religiões digam a mesma coisa, mas reconheceu a um ponto comum. O que as grandes religiões do mundo compartilham não é tanto a linha de chegada, mas o ponto de partida. E este ponto é uma observação simples. Há algo errado com o mundo. God is not on it. Every religions that ruin the world and the indifferent matter.
Harper Warning, de 2010, na página 9. O que Jesus fez diante do sofrimento? Em João 9, ele encontra um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? João 9:2. A pergunta lembra os dilemas que inquietaram Gautama, mas a resposta de Jesus nos mostra outra perspectiva sobre o sofrimento. Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. João capítulo 9, verso 3. Jesus não culpou o passado e nem falou em castigo. Ele mostrou que o sofrimento não precisa ser o fim da história. Pode ser o começo de um milagre. Então curou aquele homem pela primeira vez e ele viu a luz. Essa cena revela algo grandioso, a resposta de Deus ao sofrimento, não uma teoria distante. É pessoal, compassiva e cheia de propósito. Cristo não ficou só no discurso. Como a luz do mundo, Jesus continua iluminando os cantos mais sombrios da vida. Ele nos chama a nos aproximar de quem sofre, levando empatia, cuidado e a esperança de um novo começo. Pergunta no rodapé. Em João 9, como a resposta de Jesus ao sofrimento do homem cego pode inspirar você a levar à luz as pessoas que enfrentam as situações parecidas? É manter a fé. Se você estiver passando por tribulações, mantenha a fé. Acredite. Lição de terça-feira, debaixo da árvore. Quando Jesus declarou: "Sou a luz do mundo", João capítulo 9, verso 5, fez uma afirmação direta e carregada de significado pessoal. João descreve que Cristo é a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. João capítulo 1, verso 9. Essa luz está disponível para todos, mas só transforma quando é acolhida no coração, como o próprio Jesus alertou. Se andar de noite, tropece, porque nele não há luz. João capítulo 11, verso 10. Sem ele, o coração humano permanece em escuridão. Foi debaixo da árvore Bodhi, na cidade de Bodh Gaya, que Siddhartha Gautama formulou os pilares do budismo, as 4 nobres verdades e o nobre caminho óptulo, com forte ênfase na concentração e na atenção plena. Hoje o termo meditação aparece em muitos lugares, mas seu significado pode variar de acordo com o contexto. Na tradição oriental envolve esvaziar a mente, focar em um único ponto, observar os pensamentos e controlar a respiração. Algumas dessas práticas, como a respiração, têm benefícios comprovados como a redução de ansiedade. O problema está no propósito e na direção que apontam. Ao contrário da meditação oriental, que busca esvaziamento do eu e a desconexão do mundo, a meditação cristã tem como propósito preencher a mente com a presença de Deus, sua palavra, suas promessas e sua vontade. São caminhos opostos. Jesus, com sua própria vida, mostrou como deve ser a verdade, conexão com o Pai, verdadeira conexão com o Pai. A Bíblia relata: depois de despedir as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Mateus capítulo 14, verso 23. E mais, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Lucas capítulo 5, verso 16. Ellen White comentou: em uma vida toda dedicada aos bens dos outros, o Salvador achou necessário afastar-se dos lugares movimentados e da multidão que o acompanhava. Dia a dia precisava retirar-se de uma vida de incessante atividades e contato com as necessidades humanas, para buscar sossego e ininterrupta comunhão com o Pai. Como um de nós, participante de nossas necessidades e fraquezas, dependia completamente de Deus e no lugar reservado de oração buscava a força divina. O livro Desejado de Todas as Ações, na página 285. Jesus mostrou onde encontrar a verdadeira paz, na comunhão com o Pai. Se o próprio Cristo valorizava tanto esse tempo, quanto mais nós. Pergunta no rodapé: qual deve ser a atitude do cristão diante da meditação? A meditação é a oração. A oração do budismo é mentira, é coisa de Satanás, é coisa do mal, é uma mentira.
A meditação nossa é a oração a Deus. Lição de quarta-feira, momento hipertexto. A meditação bíblica é uma prática que convida à reflexão profunda sobre a palavra de Deus. Diferente da ideia comum de esvaziar a mente, o foco aqui é preenchê-la com verdades divinas, pensar, recordar e aplicar os ensinamentos das Escrituras. Tratar-se de voltar ao coração e à mente para que o verdadeiro puro e digno, permitindo que a verdade molde os pensamentos e as atitudes e as decisões. Essa prática geralmente acontece em silêncio e solitude, momentos intencionais de afastamentos do ruído e ao redor. É importante lembrar que a solitude não é solidão. Enquanto a solidão pode ser um fardo, a solitude é uma escolha saudável de estar a sós com o Senhor, em comunhão íntima e restauradora. Foi assim que muitos servos de Deus encontraram direção, consolo e força. Meditar nas Escrituras é, portanto, mais do que um hábito, é um encontro transformador com o próprio Deus. E os seguintes versos nos ensinam sobre meditação bíblica. Preencher a mente e não esvaziá-la. Josué capítulo 1, verso 8, Salmos capítulo 77, verso 12 e 11 e 12, versículo 12 e capítulo 119, verso 97 e 99, capítulo 148 e versículo 148, Filipenses capítulo 4, verso 8. A importância do silêncio e da solitude. Gênesis capítulo 24, verso 63, Salmos capítulo 62, verso 5 e Marcos capítulo 1, verso 35. E tem a rede semântica. A rede semântica é como um mapa mental composto por palavras e conceitos relacionados entre si e formados a partir de um elemento-chave. Veja o exemplo e faça o seu. Em classe, observe como as redes são diferentes quanto ao número de pessoas presentes. E esse é o lance. Cada rede representa aquilo que faz sentido para cada pessoa. Então, com base no que vimos até aqui, agora é a sua vez de expressar o que faz sentido para você. Meditação. Mas meditação de oração. Lição de quinta-feira. O caminho para a paz. Buda ensinava que a libertação final, conhecida como Nirvana, poderia ser alcançada por esforço próprio, seguindo as 8 passos do nobre caminho: compreensão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena e concentração correta. O objetivo era superar o sofrimento e atingir a iluminação por meio dessa prática disciplinada. No entanto, essa jornada coloca um peso enorme sobre os ombros, a responsabilidade de encontrar paz e propósitos por conta própria, confiando apenas em si mesmo. Jesus oferece um caminho oposto. Ele ensinou que a salvação não se conquista por boas ações, mas é um presente de Deus recebido pela fé em sua morte e ressurreição. Paulo resume essa verdade: pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Não há um esforço humano capaz de salvar alguém, pois como lemos em Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Jesus é chamado na Bíblia de Príncipe da Paz, Isaías capítulo 9, verso 6. Quem carrega esse título oferece a paz verdadeira, por isso ele faz este convite: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versos 28 e 30. Jesus não nos deixa lutando sozinhos. Em vez disso, ele nos oferece uma paz que não é apenas o destino da vida espiritual, mas também o ponto de partida. O livre caminho a Cristo explica com profundidade: paz é que você precisa, o perdão, a paz e o amor do céu no coração. O dinheiro não pode comprá-la, a inteligência e a sabedoria não conseguem alcançá-la. Pelos próprios esforços você não pode esperar a obtê-la.
mas Deus a oferece como presente sem dinheiro e sem preço. Isaías capítulo 55, verso 1. E sua decisão de estender a mão e recebê-la. Ellen Goldwhite no Caminho a Cristo, página 32. Pergunta no rodapé: como você explicaria a alguém de outra religião que ela precisa de Jesus? Ensinar o Evangelho. É vir com sabedoria e não acusando a pessoa, que como muitos fazem. E sim, vir explicando que Jesus o ama. Mesmo no que a vida que ela leva, Jesus o ama. A luz da lição de sexta-feira, a luz da vida. Nessa época, os sistemas pagãos estavam perdendo o domínio sobre o povo. As pessoas estavam cansadas de aparências e histórias inventadas. Desejavam uma religião capaz de satisfazer o coração. Embora a luz da verdade pareça afastada por seres humanos, haviam pessoas ansiosas de luz, cheias de preocupação e tristeza. Tinham sede de conhecimento do Deus vivo e certeza de uma vida além da sepultura. Ellen Goldwhite no Desejado de Todas as Nações, página 21. Podemos fazer uma lista dos grandes mestres do mundo no passado de acordo com o que nos informa a história. Entretanto, a luz já existia antes deles. Assim como a Lua e os planetas do nosso sistema solar resplandecem pela luz refletida do Sol. Também os grandes pensadores do mundo, tanto quanto são verdadeiros os seus ensinos, refletem os raios do sol da justiça. Cada pérola do pensamento, cada lampejo do intelecto provém a luz do mundo. Jesus afirmou: quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12. White no Desejado de Todas as Nações, página 372 e 373. Todo o amor paternal que veio de geração em geração por meio do coração humano e de toda a fonte de ternura que se abriu na alma do homem não passam de tênue riacho em comparação com o limitado oceano, quando postos ao lado do infinito inesgotável amor de Deus. A língua não consegue exprimir, nem a caneta é capaz de descrever isso. Pode-se meditar nele todos os dias de nossa vida. Pode-se examinar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-lo. Assim, pode-se reunir toda a faculdade e poder a nos concedidos por Deus no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celeste. E todavia existe ainda um infinito além. Infinito para o além. Pode-se estudar por séculos esse amor, no entanto, jamais se poderá compreender plenamente a extensão, a largura e a profundidade e a altura do amor de Deus em dar o seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca o poderia bem revelar. No entanto, ao estudarmos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, esses grandes temas se redesdobrarão cada vez mais ao nosso entendimento. Ellen Goldwhite no livro Testemunhas para a Igreja, volume 5, página 628. O amor defendido por Cristo por todo o ser é um poder vitalizante. Todo o órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos é tocado por este amor. Recebendo cura, liberta a pessoa da culpa e da dor, da ansiedade e do pensar que consomem as forças vitais. Vem com ele serenidade e compostura implantada na vida, alegria que comunica saúde e vida. Ellen Goldwhite no livro A Ciência do Bom Viver, página 60. Lição de sábado, obra manifesta. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. João capítulo 9, versos 1 a 4. Siddhartha Kalma, o Buda cresceu em uma família rica, mas ao se deparar com o sofrimento humano, iniciou uma jornada espiritual em busca de respostas. Renunciou aos seus privilégios e, após anos de busca, encontrou a luz e formulou os principais ensinamentos do budismo.
Com mais de 500 milhões de seguidores, o budismo ensina o desapego e a meditação como caminhos para escapar do sofrimento e alcançar a iluminação individual. Jesus, por outro lado, difere os mestres orientais. Ele não se afastou da humanidade, mas mergulhou no sofrimento por amor. Não se isolou, foi ao encontro das pessoas oferecendo vida e um relacionamento restaurado com Deus. Cristo enfrentou a raiz do problema, o pecado e a morte. Não veio apenas para aliviar o sofrimento. Declarou ser a luz do mundo, João 8,12, a fonte de verdadeira iluminação, e não apenas alguém que alcançou. Para que Jesus, a verdadeira liberdade não está em fugir da vida, mas em viver em uma nova vida transformada por Ele. Outras questões. Meditação. A meditação cristã tem uma abordagem diferente da oriental. Enquanto a prática oriental busca esvaziar a mente para se desconectar do mundo, a cristã busca preenchê-la com a presença de Deus, sua palavra e sua vontade. Paz e salvação. O budismo ensina que a paz e a libertação final, nirvana, são alcançadas por esforço próprio. Por outro lado, Jesus oferece um caminho diferente. A salvação é um dom de Deus recebido pela fé e não por obras. Além disso, a paz que ele oferece não é conquistada, mas recebida como um presente. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 6 da lição para jovens. Jesus e o budismo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas a sua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês quiserem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!